Essa antiga cidade continua sendo a sede do Califado Abássida, mas a maior parte de seus edifícios desapareceram, e não há dela senão o prestígio de seu nome, em comparação com o que ela foi, antes que as calamidades caíssem sobre ela e que os olhos da desgraça se voltassem para ela. Sua aparência é como os restos disformes de um acampamento, como os vestígios apagados ou a imagem de um fantasma inerte. Não há nela formosura que detém os olhares e convide os espíritos inquietos à despreocupação e à contemplação, senão, e tão somente, seu rio Tigre, que corre entre sua parte oriental e sua parte ocidental, parecida a um espelho polido entre a moldura de um quadro ou a um colar harmoniosamente disposto entre dois seios. Ela, a cidade de Bagdá, vai ali para beber e não passa sede. Ela contempla-se em um espelho polido que não se oxida. O que eu acabei de ler faz menção a Bagdá e ao rio Tigre, onde hoje são o Iraque. Esse trecho faz parte do relato de viagens de Ibn Jubayr, um muçulmano espanhol, nascido em Valência, na atual Espanha, que na Idade Média viajou por cerca de 2 anos pelo Oriente Médio, deixando por escrito as experiências de sua viagem, que é essa importante fonte histórica sobre o século XII. Nesse trecho, apesar de Ibn Jubayr elogiar a beleza do rio Tigre, ele nos passa a imagem de uma Bagdá decadente, em crise. Ele visitou a cidade em maio de 1184 e mal poderia imaginar que, anos depois, em 1258, a cidade cairia de vez sob o domínio dos mongóis. Essa data, 1258, também marca o fim do Califado Abássida, califado que vamos abordar nesta videoaula. Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Orientalismo na Rede, o seu canal de estudos históricos e culturais sobre o Oriente Médio. Como vimos na videoaula anterior, um grupo que se considerava descendente de Abbas, tio do profeta, liderou uma coalizão de movimentos contra o Califado Omíada. Ao fim dessa luta, o califa omíada Marwan II foi assassinado e Abu Abbas foi proclamado califa em Kufa, no Iraque. A proclamação ao califado de Abu Abbas marca o início do Califado Abássida, que durou de 750 a 1258 em anos cristãos, ou em anos islâmicos, de 132 a 656. Uma das grandes características do Califado Abássida foi uma maior participação das populações recém-convertidas ao Islã no contexto imperial. Isso levou a um grande desenvolvimento urbano, comercial e cultural do Império Islâmico. Consideramos que do século VII, século de formação do Islã, até o século XI, foi o período clássico do Islã, ou seja, o período de formação do Islã enquanto ente político, religioso e cultural. E dentro do Califado Abássida está a Idade de Ouro do Império Islâmico, a Idade de Ouro da cultura islâmica, que, cronologicamente, foi de 750 a 945, em anos cristãos. Importante destacar, dentro desse quadro de maior participação das populações recém-convertidas ao Islã, a ascensão política e militar dos persas e dos turcos, povos de outras etnias que não eram da etnia árabe. Já podemos ver aí uma diferença entre o Califado Omíada e o Abássida. O Califado Omíada, por muito tempo, contou com um monopólio cultural e político dos árabes. O Califado Abássida não. Temos aí a ascensão dos turcos e dos persas nesse período. Mas isso não pode ser entendido como uma coisa que foi feita da noite para o dia. Por exemplo, os turcos já começaram a ingressar no Império Islâmico durante o Califado Omíada. Isso é um processo, não se dá de forma rápida. Além do mais, em um processo algumas coisas permanecem e outras mudam. Uma das coisas que permaneceu foi a necessidade de uma nova capital. Lembram que os omíadas mudaram a capital de Medina para Damasco? O Califado Abássida fez o mesmo e foi além, pois os califas abássidas construíram uma nova capital, Bagdá. Sua construção se iniciou na segunda metade do século VIII cristão, durante o califado de Al-Mansur. Mais uma vez, prevalecia o seguinte problema: era necessário uma capital que produzisse bens suficientes para abastecer uma população em crescimento e um exército. E Bagdá foi feita justamente num ponto onde os rios Tigre e Eufrates correm próximos um do outro. Ou seja, era possível criar um sistema de irrigação para grandes lavouras que pudessem abastecer uma população grande e um exército considerável. Além disso, colocando a capital em Bagdá,
os califas abássidas ficavam longe de pressões populares de cidades importantes, como Kufa e Basra. Era uma tradição oriental que o governador, o califa, o imperador, ficasse afastado da população para expressar sua glória, seu esplendor, sua riqueza. E Bagdá foi planejada e construída justamente para isso, para colocar o imperador, ou melhor, o califa abássida, afastado da população para expressar toda a sua glória, sua riqueza, sua força. Vamos entender um pouco mais agora sobre esse esplendor e essa glória do califado abássida. O califa abássida expressava seu poder por meio de um grande corpo de funcionários e de um cerimonial elaborado. Ou seja, havia toda uma ritualística política para expressar sua glória. O palácio do califa tinha salões, jardins, pátios, árvores exóticas, animais exóticos com joias, eunucos, uma porção de funcionários, soldados, ou seja, uma porção de coisas esplendorosas para expressar o seu poder. Alguns funcionários ficavam protegendo o acesso ao califa e ao seu lado estava o carrasco para executar a justiça sumária. Também nesse período foi criado o cargo de vizir, que na prática era uma espécie de primeiro-ministro, responsável pela administração e intermediário entre o califa e a população. Muitos contos da famosa coletânea As Mil e Uma Noites estão situados nesse contexto abássida, principalmente durante o califado de Harun al-Rashid, e expressam toda essa glória, esse poder do califado. O califa, inclusive, nos contos, é chamado de Senhor do Tempo. É uma das denominações que os muçulmanos deram a esse califa, segundo os contos das Mil e Uma Noites. E agora uma curiosidade. Por volta do ano 800, o imperador cristão Carlos Magno trocava correspondência diplomática com Harun al-Rashid. Ou seja, nada de pensar que o califado abássida era isolado e vivia em constante guerra. Não, havia uma troca de correspondência diplomática com reinos cristãos, como era o Reino Franco. A administração abássida se dividia em departamentos ou diwans. Diwan é uma palavra persa que quer dizer departamento, para a gente entender melhor a burocracia desse império. Havia um departamento para o exército, havia a chancelaria, que era o setor responsável pelas cartas e documentos, havia um departamento para cada setor do império, inclusive para o registro e a fiscalização de receitas e despesas. Então, o califado abássida é marcado por essa grande burocracia que foi iniciada no califado omíada, o que, como eu falei, é um processo. A burocratização crescente do Império Islâmico foi um processo, iniciado lá no período omíada e consolidado e teve seu apogeu durante o Império Abássida. O que explica esse corpo burocrático de funcionários e departamentos é a extensão do Império Abássida. Vamos ver a extensão desse império aqui no mapa. Contudo, nem só de luxo e glória viveu o califado abássida. Esse período também foi marcado pela fragmentação ou divisão política. Surgiram vários califados dentro desse califado. Porém, houve uma unificação cultural em torno de elementos comuns que expressaram uma identidade geral comum. Mas antes de entender sobre essa divisão política e essa unificação cultural do mundo islâmico, vamos entender melhor o que é o mundo islâmico. Segundo o historiador Albert Durani, a partir do século IX ou X cristão, ou século III e IV islâmico, já podemos falar de um mundo islâmico. O que seria esse mundo islâmico? É uma área geograficamente vasta, governada por uma dinastia abássida e futuramente por outras dinastias e outros califados. Essa área abarcava povos de diversas etnias e religiões e culturas. Havia elementos em comum nesse mundo islâmico, principalmente a religião islâmica expressa em língua árabe. Havia também uma forte influência da cultura árabe como um todo nesse mundo islâmico. A historiadora Tamara Sono destaca que esse mundo islâmico era governado por instituições islâmicas que administravam um amplo território formado por uma parte significativa de populações não muçulmanas. Uma parte significativa de populações não muçulmanas. Não que os não muçulmanos eram a maioria, mas era um número expressivo. Dentro dessa lógica, eu cito aqui o que o historiador Felipe Maílio Salgado fala também sobre o Islã, que ele diz que o Islã é uma religião e cultura de síntese, ou seja, é um mundo cultural formado e desenvolvido por meio do diálogo com outras culturas. Como exemplo, temos a arquitetura,
A arquitetura islâmica não é puramente árabe, ela é influenciada por traços bizantinos e persas, e também a administração política, como eu falei antes, nas videoaulas anteriores, desde o califado ortodoxo, e principalmente no Omíada, e ainda mais no Abasta, se usavam funcionários dos antigos impérios bizantino e sassânida. Voltando à questão do mundo islâmico, do século IX em diante, um viajante medieval já podia dizer se determinada terra era habitada ou governada por muçulmanos. Por quê? Porque esse mundo islâmico, apesar de dividido politicamente, expressava uma cultura comum por meio da religião, por meio da língua árabe e por meio de relações sociais fundamentadas nas cidades, no comércio e na peregrinação obrigatória à Meca. A fragmentação política do Califado Abasta se iniciou no século VIII. Daí em diante, o poder prático dos califas abastas só diminuiu e o poder dos governadores regionais ou provinciais só aumentou. Com isso, surgiram várias dinastias ou califados independentes ao Califado Abasta, como vocês puderam ver no mapa. Mas, como eu falei, havia uma cultura em comum, havia traços em comum nesse amplo mundo islâmico formado por diversas dinastias. Do século XI ao século XV, existiam 3 centros de poder, abarcando tanto a porção oriental do mundo islâmico como a porção ocidental. Na porção oriental, os centros do poder estavam entre Irã e Iraque, depois entre Egito, Síria, Palestina e o ocidente da Península Arábica, e no ocidente estava no Maghreb, o norte da África, e na Península Ibérica, Al-Andalus. No ocidente, o Reino de Granada e cidades importantes como Marrakech e Fez na África e Córdoba e Toledo na Península Ibérica ficavam numa área de rico cultivo agrícola e também numa área que permitia controlar o comércio marítimo entre a África e o Mediterrâneo. Mesmo no auge do seu poder, os califas abássidas conseguiam governar apenas as cidades. Os entornos, a zona rural, montanhas e estepes continuavam insubmissas. Com o tempo, os califas, os governadores regionais adquiriram mais poder e se tornaram califas, se proclamaram califas. Então a gente pode ver lentamente o processo de perda do poder político dos califas abássidas, iniciado no século VIII, a fragmentação, muito intensa a partir do século IX e durou até o Império Turco Otomano. O Império Otomano surgiu na Anatólia em 1281, oficialmente, e durou até o fim, ou melhor, até depois da Primeira Guerra Mundial, em 1924. Agora vamos ver alguns detalhes sobre a queda do Califado Abássida. Como eu disse antes, os turcos ingressaram no mundo islâmico no final do período Omíada no exército. Eles eram escravos militares. E no século IX, durante o Califado Abasta, eles adquiriram ainda mais poder militar e político, tanto que passaram a usar o título de sultões para os chefes militares. Sultão é uma palavra turca que significa autoridade ou soberano. Em 945, os Buídes ou Buídas, uma família de chefes militares originários das margens do Mar Cáspio, também tomaram o poder em Bagdá. Em 1055, o poder foi tomado pelos turcos seljúcidas. Os turcos seljúcidas eram um dos povos da etnia turca. Daí então vocês podem ver a lenta derrocada do Califado Abássida. Os califas abássidas então passaram a existir apenas simbolicamente. Após a tomada de Bagdá pelos mongóis em 1258, eles foram para o Cairo, os califas abássidas foram para o Cairo, passaram a ser protegidos pelas outras dinastias muçulmanas e atuavam apenas como símbolos da unidade islâmica e legitimadores das outras dinastias, ou seja, o poder prático dos califas abássidas acabou de vez de 1258 em diante. No século XIV, os califas abássidas passaram o título de sultões do Islã para os turcos otomanos. Os otomanos, assim como os seljúcidas, eram um dos povos da etnia turca. E mesmo ainda existindo a simbologia do califado e com toda a riqueza cultural e o poder político alcançado pelos turcos otomanos, o mundo islâmico nunca mais conheceu a unificação política. Então, no contexto geral, do século VIII até o XIII, a gente pode assistir uma fragmentação constante do poder político islâmico. Mas, como todas as dinastias que foram surgindo nesse mundo islâmico eram muçulmanas, a gente pode entender essa fragmentação dentro da expansão do Islã como uma entidade política, religiosa e cultural. E no campo da política, como destaca o historiador Felipe Salgado,
o Islã foi, até o período turco-otomano, ofensivo e imperialista, ou seja, buscava se expandir, buscava conquistar territórios. Como eu já disse antes, apesar da fragmentação política desse período, havia unificação cultural em torno da religião islâmica, da língua árabe e de relações sociais baseadas na migração, na peregrinação obrigatória à Meca para todo muçulmano e também nas cidades e no comércio. O mundo islâmico, então, era um mundo dividido politicamente, mas com pontes culturais que lhe davam uma identidade geral em comum. Ou seja, no Egito você tinha a dinastia Fatímida, por exemplo, na Península Ibérica outra dinastia, no Maghreb, no norte da África, outra dinastia, no Oriente outra dinastia, mas eles tinham toda uma cultura em comum. Nós vamos encontrar essa cultura em comum nos símbolos materiais e imateriais do mundo islâmico. Quais seriam os símbolos imateriais desse mundo? Os maiores símbolos imateriais do mundo islâmico eram a religião islâmica e a língua árabe. Os símbolos materiais eram construções ou edificações como escolas, palácios, tribunais, hospitais e obras como caravansarais nas rotas de caravanas, aquedutos e obras de irrigação. Outros símbolos materiais desse mundo era a produção na literatura, na metalurgia, na cerâmica e na produção têxtil. E a produção têxtil era a produção que mais gerava bens para o comércio a longa distância. Então já podemos observar a mudança no andamento político desse mundo islâmico e também na administração. Desde o período do Califado Ortodoxo, passando pelo Omíada até o Abasta, a gente vê uma crescente burocratização desse império. Também podemos perceber que do Califado Ortodoxo ao Abasta, o número de muçulmanos foi aumentando. Ou seja, o Império Islâmico, que começou governando uma população de maioria não muçulmana, com o tempo governou uma população de maioria muçulmana. No século IV islâmico ou no século X cristão, a maioria dos habitantes do mundo islâmico já era muçulmana, já estava convertida à religião, ou melhor, como se diz na linguagem islâmica, revertida ao Islã. Isso pode ser explicado pelo desenvolvimento do corpo legal islâmico, ou seja, pelo surgimento de obras de cunho legalista relacionadas à lei islâmica. Essas obras foram definindo melhor quem era e quem não era muçulmano. Então isso influenciou sim no processo de conversão de boa parte da população do mundo islâmico para a religião islâmica. Paralelo à expansão da religião islâmica foi a expansão da língua árabe, pois a religião islâmica se expressa por meio da língua árabe, considerada sagrada. Mas a língua árabe não era só a língua da religião nesse mundo islâmico, também era a língua do cotidiano na maioria das regiões e a língua do comércio. Desde o século VIII, o mundo islâmico tinha uma ativa cadeia de mercadores e comerciantes árabes e persas que transitavam pela costa ocidental da Índia, do que hoje é a Índia, e pela costa oriental africana. As rotas comerciais islâmicas, formadas por muçulmanos, também transitavam entre o Maghreb, no norte da África, e a África subsaariana, ao sul do Maghreb. A rede comercial islâmica punha em contato o mundo às margens do mar Mediterrâneo e o mundo às margens do Oceano Índico. Nessas rotas transitavam peregrinos, comerciantes, mercadores, soldados, religiosos, ou seja, eram rotas dinâmicas, bem socialmente vivas, que ajudaram a desenvolver não só o comércio, mas também governos fortes, cidades importantes e as zonas agrícolas dentro dessa região. Para finalizar nossa aula, vamos lembrar as principais características do Califado Abássida. Apogeu do comércio e da cultura islâmica, uma identidade geral comum já formada e consolidada que caracterizou o chamado mundo islâmico, fragmentação política com o surgimento de vários governos e califados independentes, unificação cultural em torno de elementos como língua árabe, religião, cidades, comércio e peregrinação. E por último, o Califado Abássida chegou ao fim oficialmente em 1258 com a tomada de Bagdá pelos mongóis. Nesse contexto, o poder prático dos califas deixou de existir de vez e novos atores sociais já cresciam no mundo islâmico, como os turcos e os persas. E se você gostou dessa videoaula, deixe seu like aí no vídeo e também na página Orientalismo na Rede no Facebook. Dúvidas, críticas e sugestões pode mandar pelos comentários ou pelo e-mail orientalismo.contato@gmail.com. E se você ainda não se inscreveu no canal, a chance é agora. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.